meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre potencial elétrico. A questão diz o seguinte: atingido por um raio na noite da última quinta-feira, o dedo médio da mão direita do Cristo Redentor, aquele popularmente conhecido como Pai de Todos, será restaurado. A restauração será feita com incentivos da Lei Rouanet e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ali temos uma imagem, né, da situação e a questão continua. A descarga elétrica a que o texto se refere aconteceu no dia 16 de 1 de 2014. Assinale a alternativa que explica corretamente o fenômeno ao qual o Cristo Redentor foi vítima. Então a gente tem que responder baseado aí nessa situação. Bom, alternativa A diz o seguinte: o ar é um bom condutor de eletricidade. A gente sabe que o ar não é um bom condutor, até porque se ele fosse um bom condutor de eletricidade, nós usaríamos fios condutores feitos de ar, né? Porque o ar a gente tem em abundância e não é o caso, tá? A gente não usa porque o ar não é um bom condutor. Então o que acontece? A gente já sabe então que a alternativa A pode cair fora, mas o que realmente acontece, tá? Vamos entender o seguinte. Numa noite em que se forma uma nuvem de temporal, né? Uma nuvem que possa ocorrer aí um raio, no caso, essa nuvem ela tem que ser uma nuvem carregada, né? Então imagina que aqui em cima, nessa situação, existe uma nuvem. Essa nuvem ela vai estar carregada e ela tem que ser carregada de maneira que ocorra aí o raio. Por que ela é carregada? Devido ao movimento das partículas lá, gera atrito dentro dela, enfim, uma série de fenômenos eletrostáticos. Mas digamos que por causa desses efeitos eletrostáticos, ela acaba ficando aqui na parte de baixo dela, carregada com uma quantidade muito grande de elétrons, tá? O que vai acontecer? Quando ela se aproxima uma certa distância aí da superfície, ela vai influenciar, ela vai induzir as cargas da superfície. Então vamos imaginar aqui que a gente tem ali o morro e tal, né? Enfim, só fazer a continuação aqui do desenho. Tá? O que acontece? Ela vai eletrizar a superfície. Como assim? Ela vai pegar os elétrons que estão mais próximos da superfície e vai empurrar eles o mais longe possível. Por quê? Porque ela é um excesso de carga negativa e negativo repele negativo. Isso vai fazer com que a superfície forme uma camada positiva. A superfície da Terra, onde essa nuvem está sobre, né, fica eletrizada positivamente. Na verdade, ela polariza, né? Os elétrons vão para baixo, se afastam dessa superfície, criando aí uma camada positiva. Ocorre uma polarização. A gente vê isso dentro do processo de indução, por exemplo, né? O indutor seria a nuvem e a superfície da Terra seria o induzido. Bom, aí nesse caso, o que a gente observa? Que vai se formar um campo elétrico nessa região, tá? Entre o polo negativo, que é a nuvem, e o polo positivo, que é a superfície. Esse campo elétrico ele vai ficando cada vez mais intenso. A gente pode inclusive dizer que o campo elétrico que se forma aqui, não que venha ao caso, né? Mas que o campo elétrico é de baixo para cima, porque ele sempre sai da carga positiva e vai para a negativa. Beleza? Nesse caso, esse campo elétrico vai se formando e vai ficando cada vez mais intenso, até que a gente consegue ter uma situação onde ocorre a quebra da barreira dielétrica do ar, né? O ar, então, ele é um péssimo condutor, mas quando tu tem uma situação muito extrema de campo elétrico, essa situação ela vai então conseguir conduzir carga elétrica por um material que não é, de certa forma, um bom condutor. Tá? Outra coisa que a gente pode observar então é que para esse campo aumentar e ficar cada vez mais intenso, eu tenho que observar um crescimento da diferença de potencial entre esse polo, que é o polo negativo, que seria a nuvem, e esse polo, que é o polo positivo, que seria a superfície da Terra. Eu tenho que ter um aumento da diferença de potencial, porque quanto mais alta a diferença de potencial, maior vai ficando o campo também, mas quando mais alta a diferença de potencial, mais força eu vou ter para conseguir observar essa quebra da barreira dielétrica do ar. E daí a gente vai observar, né, o raio
que nada mais é do que uma descarga elétrica, um movimento de corrente elétrica através do ar. Então, a ideia é essa, a gente tinha que procurar uma resposta que explicasse alguma coisa dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês. Então, ou seja, o ar ele não é um bom condutor, mas quando ele se encontra numa situação extrema, ele acaba servindo como um condutor, mas ele não é um bom, ele é um péssimo condutor, na verdade, tá? Entre o Cristo Redentor, alternativa B, e a nuvem, havia uma diferença de potencial que permitiu a descarga. Bom, essa resposta, por enquanto, é a que melhor se encaixa, né? Ocorreu uma diferença de potencial tão grande aqui entre a nuvem e a Terra que conseguiu fazer com que o ar conduzisse cargas elétricas. Então, pode ser a alternativa B. Vamos ver as outras. C. O Cristo Redentor foi construído de material condutor. Não, o material do Cristo Redentor é concreto. Então, não é um material considerado condutor, né? Até pode conduzir, mas a mesma história que eu falei, não é considerado um material condutor. D. Existe um excesso de carga elétrica na Terra. A carga elétrica da Terra foi polarizada, na verdade. Aquela superfície foi polarizada devido à nuvem. Então a Terra ela não está carregada, né? Não é devido a um excesso de cargas que ocorre na Terra. Então também está errada. E a descarga elétrica foi um aviso para que o ser humano trate melhor o planeta em que vive. Bom, até seria bom um aviso, né? E seria bom se o ser humano entendesse esse aviso, porque seria bom se todos tivessem consciência para cuidar do planeta em que vivemos. Porém, a nossa resposta tem que ser baseada no fenômeno, né? No fenômeno físico aí dentro da prova, então não dá para responder essa questão com essa alternativa aqui também, beleza? O que fica mesmo a resposta da alternativa B para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.